A chuva caía como lâminas afiadas sobre as ruas estreitas de Alfama, em Lisboa, quando João ouviu o grito abafado e quando da viela escura. Seu coração disparou, o instinto de pai o impulsionando para frente apesar do medo que o paralisava. Ele não podia ignorar aquilo, não naquela noite em que o mundo parecia conspirar contra os fracos. Sem pensar duas vezes, ele mergulhou na escuridão, encontrando o corpo de um homem uniformizado, ensanguentado e à beira do abismo, os olhos semicerrados suplicando por um milagre que João, com mãos trêmulas, jurou conceder. João pressionou o ferimento no peito do estranho, o sangue quente escorrendo entre seus dedos enquanto murmurava palavras de encorajamento em português rouco, misturado ao pânico. Aguente firme, homem, a ajuda está vindo, disse ele, ignorando o próprio risco, pois naquele instante, o pai solteiro de 32 anos, que já havia perdido tanto, não podia permitir que outro ser humano se dissolvesse na noite lisboeta. O homem, Miguel, como João descobriria depois, pescou fracamente, um sussurro escapando de seus lábios rachados: meu filho. Proteja meu filho. Aquelas palavras, como um enigma jogado ao vento, mudariam tudo, sendo um laço invisível que nem o destino ousaria desfazer. João não era o tipo de homem que procurava heróis em si mesmo. Aos 32 anos, ele carregava o peso de uma vida construída em silêncios e olhares desviados. Lisboa, com suas colinas íngremes e azulejos azuis que contavam histórias antigas, era o palco perfeito para sua existência discreta. Ele trabalhava como professor de história em uma pequena escola no Bairro Alto, onde as aulas sobre o Império Português serviam de escudo para suas próprias batalhas internas. Seu filho, Tomás, de 7 anos, era o sol que iluminava seus dias, um menino de cachos castanhos bagunçados e riso contagiante, herança de um amor breve e trágico com Pedro, o parceiro que o destino roubara em um acidente de carro 5 anos antes. Desde então, João navegava pela paternidade sozinho, enfrentando os sussurros dos vizinhos conservadores que ainda viam o amor gay como uma aberração importada, não enraizada na alma portuguesa. Naquela noite fatídica de outono, tudo mudou. Após ligar para a emergência e ver os paramédicos levarem o desconhecido, João voltou para casa encharcado, o cheiro de sangue grudado à pele como uma marca indelével. Tomás já dormia, aninhado em lençóis com estampas de caravelas, sonhando com aventuras que João prometia realizar um dia. Mas o sono fugiu do pai naquela noite. Ele se sentou à mesa da cozinha, uma xícara de chá de camomila esfriando intocada, revivendo o momento em que os olhos do ferido se fixaram nos seus, um misto de gratidão e segredo, como se Miguel carregasse o peso de um mundo que João conhecia bem demais. No dia seguinte, o sol de Lisboa rompeu as nuvens com uma insistência teimosa, pintando o Tejo de tons alaranjados. João levava Tomás à escola quando o telefone tocou, um número desconhecido piscando na tela. Hesitante, ele atendeu. Senhor João Ferreira. Aqui é o comissário Ramos, da Polícia de Segurança Pública. O agente que o senhor salvou ontem quer agradecer pessoalmente. A voz era formal, mas havia uma urgência por trás das palavras, como se o caso fosse mais do que um simples resgate. João engoliu em seco, o coração acelerando novamente. Ele. Está bem. A visita ao hospital foi um turbilhão. O Hospital de Santa Maria, com seus corredores esterilizados e o eco distante de vozes em português misturado a sotaques africanos de imigrantes, parecia um labirinto onde segredos se escondiam em cada porta. Miguel Santos, 35 anos, agente da PSP, jazia em uma cama com monitores bipando ritmicamente. Seu rosto, marcado por uma barba por fazer e olhos verdes penetrantes, contrastava com a palidez da quase morte. Quando João entrou, Miguel tentou se erguer, mas uma dor lancinante o deteve. Você é o anjo da chuva, murmurou ele, a voz fraca mas carregada de emoção genuína. João sorriu, envergonhado, sentando-se ao lado da cama. Apenas um professor que não gosta de ver gente sofrendo. Eles conversaram por horas, como se o tempo se dobrasse à vontade de dois homens que, por um capricho do destino, haviam se entrelaçado. Miguel contou fragmentos de sua vida, crescida em uma família católica devota no Alentejo, onde o amor era ditado pela tradição e não pelo coração, ingressara na polícia para honrar o pai, um antigo sargento que morrera em serviço, e agora, investigava uma rede de tráfico humano nas sombras de Lisboa, o que o levara à emboscada na viela de Alfama. Mas havia pausas, silêncios onde Miguel desviava o olhar, como se algo mais profundo o corroesse. João, por sua vez, falou de Tomás, de como a perda de Pedro o ensinara a amar com ferocidade, apesar dos olhares julgadores na rua ou das piadas sussurradas no mercado da Ribeira. Ser gay em Portugal é como dançar fado com um parceiro invisível, confessou João, rindo amargamente. Miguel assentiu, os olhos brilhando com um reconhecimento que ia além das palavras. Dias se transformaram em semanas, e as visitas de João ao hospital tornaram-se rotina. Ele levava livros de história portuguesa, contos de exploradores que desafiavam oceanos, e Miguel devorava as páginas, encontrando nelas ecos de sua própria jornada. Tomás, curioso como toda criança, desenhou um cartão para o tio policial,
com Miguel montado em um cavalo como os heróis das histórias de João. Ele vai ficar bom, papai? Perguntava o menino, e João respondia com um beijo na testa, com amigos como nós, sim. Mas por trás da ternura, uma tensão crescia. Miguel, ainda acamado, começava a questionar sua vida, o noivado forçado com uma colega de trabalho, Ana, uma mulher gentil mas que nunca acendera faísca em seu peito, os colegas na PSP que o viam como o solteirão dedicado, ignorando os olhares furtivos que ele lançava a homens em bares escondidos do chiado. Uma tarde, enquanto o sol filtrava pelas persianas, Miguel pegou a mão de João. Você salvou mais do que minha vida naquela noite, disse ele, a voz trêmula. Você me lembrou que ainda há espaço para... Verdade. João sentiu um calor subir pelo braço, um formigamento que não era apenas gratidão. Seus olhares se encontraram, e ali, no quarto estéril, nasceu algo frágil e belo, uma conexão que desafiava as muralhas erguidas por anos de negação. Mas o mundo lá fora não perdoava facilmente. Rumores começaram a circular na delegacia, o agente ferido recebendo visitas de um amigo especial. E em casa, os vizinhos de João, fiéis à velha guarda, cochichavam sobre o solteiro que atrai problemas. O primeiro conflito explodiu como uma trovoada sobre o castelo de São Jorge. Miguel recebeu alta, mas com ordens estritas de repouso. João o convidou para jantar em sua casa modesta no Moraria, um bairro onde as casas se amontoavam como segredos bem guardados. Tomás preparou a mesa com entusiasmo, colocando flores silvestres colhidas no jardim comunitário. O jantar foi simples, bacalhau à brás, vinho verde gelado, mas carregado de eletricidade. Enquanto Tomás contava anedotas da escola, Miguel observava João com uma intensidade que fazia o ar crepitar. Após o menino ir dormir, eles se sentaram na varanda, o Tejo serpenteando ao longe como um rio de possibilidades. Fale-me de Pedro, pediu Miguel, quebrando o silêncio. João hesitou, mas as palavras fluíram como vinho derramado. O encontro em uma manifestação pelos direitos LGBTQ+, em 2018, o ano em que Portugal ainda lambia as feridas da aceitação, os planos de futuro interrompidos por um caminhão desgovernado na Avenida da Liberdade. Ele me ensinou que o amor não é posse, é liberdade, concluiu João, os olhos úmidos. Miguel, tocado, revelou seu próprio fardo. Eu me escondo há anos. Minha família no Alentejo. Eles rezam por mim como se eu fosse uma doença. E Ana? Ela merece melhor. A confissão pairou no ar, e João, impulsionado por um impulso que não controlava, inclinou-se e tocou o rosto de Miguel. Não foi um beijo, ainda não, mas um toque que selava uma promessa silenciosa. No entanto, a calmaria era ilusória. Na manhã seguinte, um detetive da PSP, o Rígido Carvalho, apareceu à porta de João. Agente Santos está envolvido em uma investigação sensível. Suas visitas levantam suspeitas. As palavras cortaram como navalhas, insinuando que João, o elemento externo, poderia ser cúmplice. João negou veementemente, mas o medo se instalou, e se Miguel fosse forçado a escolher entre o dever e o coração? Tomás, sentindo a tensão, desenhou um escudo para o papai, com asas de anjo. Ninguém vai nos machucar, disse o menino, e João abraçou-o forte, jurando proteger aquele mundo frágil. Enquanto isso, Miguel mergulhava de volta ao trabalho, apesar das costelas ainda doloridas. A rede de tráfico que o atacara era mais profunda do que imaginava, envolvia figuras proeminentes da sociedade lisboeta, incluindo um político conservador que pregava contra valores decadentes enquanto lucrou com o sofrimento de imigrantes vulneráveis. Miguel, impulsionado por um senso de justiça que agora se entrelaçava com sua recém-descoberta vulnerabilidade, seguia pistas que o levavam aos becos do cais do Sodré. Mas cada passo o aproximava não só da verdade, mas de um abismo pessoal. Em uma reunião com Ana, ele finalmente confessou: eu te amo como amiga, mas meu coração. Ele bate por outro ritmo. Ela chorou, mas compreendeu, libertando-o de uma prisão que ele mesmo construíra. A amizade entre João e Miguel florescia em encontros roubados, passeios pelo Jardim da Estrela, onde folhas outonais dançavam ao vento, conversas profundas sobre Camões e o amor proibido em Os Lusíadas. Tomás adotou Miguel como um tio honorário, ensinando-lhe truques com a bola no Largo do Carmo. Mas as sombras se alongavam. Um artigo no Correio da Manhã insinuou escândalo na PSP, agente ferido e laços suspeitos, com fotos borradas de João e Miguel saindo do hospital. A cidade, sempre ávida por fofocas, fervilhou. Amigos de João aconselharam cautela: Portugal mudou, mas não o suficiente. E na escola, um pai conservador retirou o filho das aulas de João, murmurando sobre influências ruins. O clímax se aproximava como uma onda do Atlântico. Miguel descobriu que o líder da rede de tráfico era ninguém menos que o tio de Ana, um homem influente que usava sua posição para encobrir crimes. Confrontando-o em um armazém abandonado perto do porto, Miguel foi emboscado novamente,
desta vez sem a chuva para testemunhar. Golpes choveram, e ele caiu, o sangue manchando o chão de concreto. Pensando em João e Tomás, ele sussurrou uma oração pagã, que o destino nos una de novo. Mas o destino, caprichoso como as marés portuguesas, tinha outros planos. João, alertado por um telefonema anónimo, talvez de Ana, redimida pela verdade, correu para o porto. Encontrou Miguel inerte, os agressores fugindo nas sombras. Desta vez, não havia paramédicos próximos, era João contra o vazio. Ele arrastou Miguel para um canto seguro, aplicando pressão nos ferimentos com a jaqueta do próprio filho, que carregava no bolso como talismã. Não me deixe agora, seu idiota teimoso, gritou João, lágrimas misturando-se ao sangue. Miguel abriu os olhos, fraco, e murmurou, o colar. No meu pescoço. Dê a Tomás. João obedeceu, sentindo um metal frio contra a pele, um pingente em forma de âncora gravado com iniciais, PS, Pedro Santos. O plot twist irrompeu como um terremoto sobre Lisboa. No hospital, enquanto Miguel se recuperava pela segunda vez, exames de DNA foram feitos por insistência de João, que notara semelhanças impossíveis entre Tomás e o pingente. O resultado chocou a todos, Miguel era o pai biológico de Tomás. Anos antes, Pedro, o falecido parceiro de João, havia doado esperma anonimamente para ajudar um casal em crise, mas o doador era Miguel, que, na juventude confusa no Alentejo, fizera a doação em segredo para financiar seus estudos na Academia de Polícia, sem jamais imaginar o laço que criara. Pedro, por ironia do destino, escolhera aquela amostra por afinidade de perfil, sem saber da conexão. A notícia se espalhou como fogo selvagem. Jornais sensacionalistas berraram, policial herói é pai secreto de filho de Salvador gay, escândalo abala PSP. A cidade, dividida entre conservadores furiosos que viam nisso uma conspiração moral, e ativistas LGBTQ+, que celebravam a reviravolta como triunfo do amor autêntico, paralisou. Miguel, confrontado com sua paternidade, chorou pela primeira vez em público, abraçando Tomás como se o tempo perdido pudesse ser resgatado. Eu protejo meu filho naquela noite. Era você, Tomás, desde sempre, confessou ele a João, que, entre lágrimas e riso, perdoou o universo por suas crueldades. Mas o conflito não terminou aí. O tio de Ana, exposto pelo depoimento final de Miguel, foi preso, desmantelando a rede de tráfico e expondo hipocrisias da elite lisboeta. No entanto, a pressão midiática testou os laços recém-formados. Amigos de Miguel o abandonaram, chamando-o de traidor da família tradicional. João enfrentou protestos na escola, com pais exigindo sua demissão. Em uma noite chuvosa, reminiscente da primeira, eles se refugiaram na casa de João. Tomás, sábio além de sua idade, desenhou os três como uma família unida por estrelas. Somos como as caravelas, papai, navegamos juntos. A jornada de cura foi árdua. Miguel renunciou ao noivado e saiu do armário publicamente, dando uma entrevista ao público que ecoou pelas ruas de Portugal. O amor não tem uniforme, nem gênero, ele tem apenas coragem. João, fortalecido, organizou workshops na escola sobre diversidade, transformando olhares de desconfiança em diálogos abertos. E Tomás, o coração da história, floresceu, aprendendo que famílias se constroem não de sangue, mas de escolhas. Meses depois, sob o sol pleno da primavera lisboeta, João e Miguel trocaram votos discretos no Jardim do Príncipe Real, com Tomás como testemunha, carregando o pingente da âncora como símbolo de âncoras encontradas. A cidade, outrora chocada, agora sussurrava com admiração, uma história de redenção que provava que, em Portugal, o amor, gay, profundo, resiliente, era o verdadeiro império eterno. A brisa do Tejo carregava o perfume de jasmins misturado ao sal do mar, enquanto João observava Miguel brincando com Tomás no areal de Belém. Era uma tarde de domingo perfeita, o tipo que Lisboa reserva para quem ousou desafiar suas tormentas. Mas por trás dos risos, João sentia as cicatrizes latejarem, não as físicas de Miguel, mas as emocionais que o plot twist havia reaberto. Como pai, ele sempre protegera Tomás de um mundo cruel. Agora, compartilhar essa paternidade dupla era um ato de fé que o aterrorizava e exultava. Miguel, com o braço ainda enfaixado da última recuperação, chutava a bola com cuidado, seus olhos verdes brilhando com uma alegria recém-conquistada. Vai, campeão! Mostra para o teu. Para o nosso pai o que aprendeste, gritou ele, tropeçando na palavra nosso. Tomás riu, correndo atrás da bola que rolou até os pés de João. Papai Miguel errou de novo, exclamou o menino, e João sorriu, mas seu peito apertou. A dualidade dos papéis, ele como o pai que criara, Miguel como o biológico perdido, era um equilíbrio delicado, como dançar sobre as pedras irregulares do calçamento lisboetão. De volta à casa no Moraria, enquanto Tomás cochilava, eles se sentaram na cozinha com chá de hortelã. Eu nunca imaginei isso, confessou Miguel, traçando os veios da mesa de madeira com o dedo.
Doar esperma era um segredo enterrado, uma forma de sobreviver sem trair quem eu era. E agora? Tomás é o milagre que eu nem sabia pedir. João assentiu, mas a vulnerabilidade o invadiu. Eu criei ele sozinho, Miguel. Cada febre noturna, cada primeiro passo. E se ele te escolher mais? E se eu for o intruso agora? As palavras saíram como um fardo liberado, e Miguel o puxou para um abraço, o calor de seus corpos dissipando o frio do medo. Você é o alicerce, João. Eu sou só o vento que chega tarde. A conversa fluiu para águas mais profundas, às noites em que Miguel, no Alentejo, olhava as estrelas e questionava sua identidade, rezando para santos que pareciam surdos, as cartas não enviadas ao pai, que morrera acreditando no filho perfeito. João compartilhou suas próprias sombras, o julgamento da mãe, que ainda ligava do Porto implorando por uma nora decente, os amigos que se afastaram após a morte de Pedro, temendo o contágio da dor gay. Naquele abraço, eles teciam uma tapeçaria de perdão, onde o amor não era competição, mas cumplicidade. Mas o mundo exterior não dava tréguas. Na PSP, Miguel enfrentava um tribunal informal de colegas. Carvalho, o detetive cético, o confrontava em reuniões, insinuando que sua distração pessoal comprometera a operação. Você salvou a cidade, mas perdeu a cabeça por um professorzinho, rosnou ele uma vez, e Miguel, pela primeira vez, rebateu com fogo. Minha cabeça nunca esteve tão clara. O amor me deu forças para derrubar o que vocês ignoravam por medo. A notícia de sua orientação sexual vazara, e petições circulavam pedindo sua transferência, um eco dos velhos tempos, quando Portugal ainda criminalizava o escândalo público. João, por sua vez, via a escola se transformar em campo minado. A diretora, uma mulher progressista de Setúbal, o apoiava, mas os pais conservadores formavam um coro de descontentamento. Ele ensina história, mas promove agenda, gritavam em assembleias. Um dia, um aluno mais velho, inspirado pela coragem de João, confessou em particular: eu sou como você, senhor. Como lido com isso? João, com o coração inchado, guiou o garoto para grupos de apoio no centro LGBTQ+ de Lisboa, plantando sementes de aceitação em solo árido. Enquanto isso, Tomás começava a questionar. Por que as pessoas na rua olham feio para a gente, papai? João, levando-o ao aquário de Lisboa para distraí-lo, explicou com metáforas de peixes que nadam contra a corrente, porque o mar é grande, filho, e nem todos sabem navegar juntos. Mas nós sabemos. Miguel, unindo-se a eles, acrescentou histórias de heróis portugueses, como o infante de Henrique, que sonhava além do horizonte, transformando lições em laços. O menino, com sua inocência, os unia, desenhos de 3 figuras de mãos dadas, colagens de fotos onde Miguel aparecia como o herói da chuva. Um novo conflito surgiu das cinzas do antigo. Ana, a ex-noiva de Miguel, reapareceu, não com rancor, mas com uma proposta. Ela descobrira documentos que ligavam o tio preso a ameaças contra Miguel. Ele quer vingança. Fuja enquanto pode. A notícia o jogou em pânico. Numa noite de insônia, João e Miguel planearam. Miguel pediria licença. Eles se mudariam temporariamente para uma casa de campo nos arredores de Sintra, onde as neblinas escondiam segredos. Mas partir significava abandonar raízes, a escola de João, a delegacia de Miguel, a vida que Tomás amava. A viagem para Sintra foi uma odisseia de curvas sinuosas e revelações. Parados em um miradouro, com o Palácio da Pena erguendo-se como um conto de fadas, Miguel entregou a João uma carta amarelada. Do meu pai, antes de morrer. Ele suspeitava de mim, mas escreveu: seja fiel ao teu coração, filho, mesmo que doa. Lágrimas escorreram, e João leu em voz alta, sua voz ecoando no vento atlântico. Naquele momento, eles selaram seu compromisso com um beijo, o primeiro verdadeiro, sob o céu de Portugal, cheio de promessas não ditas. Em Sintra, a paz era relativa. Tomás explorava florestas encantadas, coletando folhas para poções de família, enquanto João e Miguel reconstruíam confiança. Noites ao redor da lareira, eles falavam de futuro, a adoção formal para Miguel, viagens a Évora para reconciliação familiar. Mas as ameaças paravam. Um carro suspeito rondou a casa uma noite, e Miguel, instintivo, chamou reforços. A perseguição levou a uma prisão, capangas do tio de Ana, mas expôs Miguel a mais escrutínio midiático. Policial gay em fuga, herói ou covarde, titulou o Jornal de Notícias. O retorno a Lisboa foi triunfal e tenso. Com a rede de tráfico desmantelada completamente, graças a evidências que Ana forneceu, Miguel foi condecorado em uma cerimônia no quartel-general da PSP. O comissário Ramos, em discurso, elogiou: coragem não é só badge e arma, é coração exposto. João e Tomás assistiram da plateia, orgulhosos, mas cientes de que a batalha pela aceitação era contínua.
A reviravolta final veio de Tomás. Em uma carta para a escola, o menino escreveu: Meus dois papais me salvaram da solidão. Quem salva vocês do medo? A missiva, lida em assembleia, silenciou os detratores, inspirando uma onda de solidariedade. Pais se desculparam, colegas de Miguel o convidaram para churrascos autênticos, e até a mãe de João, do Porto, enviou flores com uma nota: Volto quando estiver pronto para abraçar os dois. Agora, com o verão se aproximando, João, Miguel e Tomás caminhavam pelo terreiro do Paço, o arco triunfal testemunhando sua união. O amor, forjado em chuva e sangue, plot twists e preconceitos, provava ser mais forte que as muralhas de qualquer castelo. Em Portugal, onde o fado canta de perda e reencontro, eles compunham sua própria melodia, uma de esperança eterna. O outono retornava a Lisboa com folhas douradas caindo como confetes sobre o rocio, mas para João, o ciclo das estações agora carregava um novo significado: renascimento após a tempestade. Com Miguel integrado à família, a rotina se estabilizava, mas as feridas da exposição pública ainda supuravam. Ele via nos olhos do parceiro uma sombra de dúvida, não sobre o amor, mas sobre o preço de vivê-lo abertamente em uma sociedade que, apesar das marchas do orgulho no Marquês de Pombal, ainda abrigava bolsões de intolerância. Miguel, promovido a sargento por sua bravura na operação antitráfico, equilibrava o orgulho com o peso. Eu salvei estranhos por anos, confidenciou ele uma manhã, enquanto preparava ovos mexidos na cozinha apertada. Mas salvar a mim mesmo. Isso é a verdadeira guerra. João, bebendo café forte, tocou sua mão: Nós a vencemos juntos. Lembra da âncora? O pingente, agora usado por Tomás, simbolizava não só laços sanguíneos, mas correntes quebradas. Tomás, florescendo na escola, tornava-se o embaixador involuntário da família. Seus desenhos, 3 figuras em uma caravela navegando tormentas, circulavam entre os colegas, dissipando mitos. O papai Miguel é como super-homem, mas com distintivo, gabava-se ele no recreio, e as crianças, livres de preconceitos adultos, o imitavam em brincadeiras. Mas nem tudo era idílico. Um incidente na PSP reacendeu tensões. Um novato, criado em família evangélica crescente em Portugal, recusou-se a trabalhar com Miguel, citando o conflito de valores. O caso escalou para recursos humanos, e Miguel, exausto, considerou renunciar. João o dissuadiu com uma caminhada pelo aqueduto das águas livres, cujas arcadas antigas sussurravam lições de resiliência. Você não foge, Miguel. Você constrói pontes. Inspirado, Miguel organizou um seminário interno sobre diversidade, convidando João como palestrante. A sessão, tensa no início, transformou-se em catarse. Colegas compartilharam histórias de filhos gays escondidos, esposas que lutavam contra machismo. Carvalho, o cético, até apertou a mão de Miguel no fim: Você me fez pensar, Santos. Desculpe pela burrice. Enquanto isso, João enfrentava seu próprio teste. A mãe, Dona Maria, anunciou visita do Porto, não com abraços, mas com conversas necessárias. Ela chegou de trem, o rosto enrugado pela saudade e pelo julgamento, carregando pastéis de nata como ofrenda frágil. No jantar, com Tomás entretendo-a com truques de mágica, a bomba explodiu: João, isso não é vida para meu neto. Um homem com outro homem. O que dirá o padre na missa? João, coração acelerado, respondeu com calma forjada em anos de solidão: Mãe, o amor de Pedro me deu Tomás. O amor de Miguel nos completa. É isso que Deus, ou o destino, quis. Miguel, ao lado, acrescentou suavemente: Eu honro sua família, Dona Maria. Como pai, como amigo. Horas de lágrimas e silêncios depois, ela partiu com um beijo relutante na testa de Tomás, plantando a semente de aceitação. O conflito externo irrompeu novamente com o julgamento do tio Diana. Como testemunha-chave, Miguel foi arrastado para audiências no Tribunal de Lisboa, onde advogados sensacionalistas pintavam-no como o policial desviado que destruiu uma família respeitável. A mídia, ávida, reavivou o plot twist: repórteres acampavam na porta de casa, microfones estendidos como lanças. Como se sente sendo pai secreto em um escândalo gay, gritavam. João, protegendo Tomás, contratou segurança discreta, um amigo ex-militar, mas o stress o consumia, noites insones revivendo o resgate inicial. Em um raro momento de trégua, eles escaparam para Cascais, onde o Atlântico lambia a praia de areia branca. Tomás construiu castelos, Miguel e João caminharam de mãos dadas, o mar apagando pegadas. Se tudo desabar, fugimos para as ilhas dos Açores, brincou Miguel. João riu, mas sério: Não fugimos. Lutamos, como sempre. Ali, sob o céu estrelado, eles renovaram votos informais, prometendo enfrentar tempestades juntos. De volta, a virada veio de Ana. Redimida,
Ela testemunhou contra o tio, expondo não só crimes, mas sua própria cegueira. Eu via Miguel como projeto, não como homem. Sua coragem desmoronou as defesas da corte, levando a uma condenação rápida. Mas o custo foi alto, ameaças anônimas contra a família Santos Ferreira. Miguel, em alerta máximo, treinou João em autodefesa básica no quintal, risadas misturando-se a socos simulados. Tomás, sentindo a tensão, organizou uma festa de heróis, surpresa, balões, desenhos e um bolo com família invencível. A inocência do menino dissolveu as armaduras adultas, lembrando-os do porquê lutavam. Naquela noite, com vizinhos convidados, incluindo alguns excéticos, a casa ecoou de fado suave e conversas abertas, um microcosmo de Portugal em mutação. O ápice pessoal veio quando Miguel propôs a adoção formal. No cartório de Lisboa, papéis assinados selaram o laço legal, mas o emocional foi na viagem a Évora, terra natal de Miguel. A família alentejana, outrora distante, recebeu-os com olhares curiosos. A avó, com mãos calejadas de olivares, abraçou Tomás, sangue do meu sangue, amor do meu amor. Lágrimas fluíram, e o pai de Miguel, em espírito, foi honrado com uma refeição de migas e histórias. Agora, com o inverno se aproximando, a família planejava o Natal no Porto, reconciliando João com suas raízes. Lisboa, testemunha de suas dores e glórias, brilhava mais luminosa. O amor, gay e profundo, não chocava mais, inspirava, provando que em Portugal, corações unidos superam qualquer plot twist. A neve rara de Lisboa salpicava as ruas como segredos brancos, transformando o Chiado em um cenário de postal natalino. Para João e Miguel, o inverno de 2026 marcava não só festas, mas um marco, um ano desde o resgate que os unira. Tomás, agora com 8 anos recém-completados, vibrava com luzes piscantes na Rua Augusta, mas por trás da magia, ele captava as nuances adultas, os sussurros de família alternativa, na escola, os olhares duplos dos tios no Natal. A viagem ao Porto foi um rito de passagem. Dona Maria os recebeu em seu apartamento modesto no Bonfim, com o cheiro de rabanadas e o som de canções de reis. Inicialmente tensa, ela derreteu ao ver Miguel ajudar na cozinha, cortando frutas com precisão policial. Você é bom homem, apesar de, murmurou ela, e João sorriu, apesar de amar como eu amo, mãe. Conversas à mesa giraram em torno de memórias, o avô de João, um pescador do Douro que sonhava com horizontes gays não ditos, sendo aceitação devagar. De volta a Lisboa, o novo ano trouxe desafios profissionais. João foi convidado a palestrar em uma conferência nacional sobre educação inclusiva em Coimbra, onde sua história, do resgate à família, lições de amor que era em Portugal, cativou plateias. Mas atas online o atacaram, trolls anónimos no Twitter português, e quando, degeneração moral. Miguel, protetor, monitorava as redes, respondendo com fatos, estatísticas de famílias LGBTQ mais felizes, estudos sobre resiliência infantil. Um conflito interno surgiu quando Tomás perguntou sobre Pedro. Ele era gay como vocês. Por que não voltou? João, com Miguel ao lado, explicou com delicadeza, Pedro era luz, filho. Ele nos deu você, e agora brilha em estrelas. O menino, processando, desenhou um céu com 4 estrelas, Pedro, papais e ele, um bálsamo para corações partidos. Na PSP, Miguel liderava uma unidade de diversidade, treinando recrutas em sensibilidade cultural. Mas um caso de assédio homofóbico interno, um veterano agredindo um colega gay, testou sua autoridade. Miguel confrontou o agressor, resultando em demissão, mas dividindo a tropa. Você está mudando demais rápido, reclamou Carvalho, agora aliado relutante. Miguel rebateu, ou mudamos, ou afundamos como galeões espanhóis. A primavera trouxe renovo com uma gravidez surpresa, não deles, mas de um casal amigo que pedia assessoria. João e Miguel se tornaram padrinhos honorários, guiando-os através de preconceitos familiares. Isso reacendeu debates. Queremos mais filhos? Perguntou João uma noite, no terraço com vista para o castelo. Miguel hesitou. Com você, sim. Adoção, barriga de aluguel. O que o coração mandar. A conversa os levou a uma agência em Lisboa, iniciando papéis para um segundo filho, um sonho ousado em terras de tradição. Mas o plot twist residual ecoava. Um jornalista investigativo descobriu que o doador de esperma de Miguel salvara vidas além de Tomás. Anonimamente, ele financiara tratamentos para casais LGBTQ+ em crise. A matéria no Expresso, o doador secreto, herói invisível da fertilidade que era, humanizou Miguel, transformando o escândalo em legado. Reações mistas, aplausos de ativistas, críticas de conservadores. Tomás, lendo trechos, orgulhou-se, meu papai Miguel salva todo mundo. Um verão quente testou laços com férias em Algarve. Praias de lagos, águas turquesas lavando fadigas.
Tomás aprendeu natação com Miguel, João capturava momentos em fotos, 3 silhuetas contra o pôr do sol. Mas uma tempestade isolou-os em uma cabana, forçando confissões, medos de envelhecerem sozinhos se o mundo endurecesse, sonhos de Tomás estudando em Évora, perto das raízes alentejanas. De volta, o outono os pegou com uma promoção para Miguel, inspetor-chefe, mas com transferência possível para Faro. Ficar ou ir, debatiam. Tomás decidiu, fiquei onde o coração mora, Lisboa. A escolha os ancorou, reforçando que família era escolha, não geografia. Agora, com folhas caindo novamente, eles voluntariavam no centro LGBTQ+, mentorando jovens como o aluno de João. O amor, testado por twists e trials, provava ser o fado mais doce, melancólico, mas vitorioso. O ciclo das estações em Lisboa parecia conspirar para testar a resiliência da família Santos Ferreira, como se o próprio Tejo sussurrasse desafios ao vento. 2 anos após o resgate fatídico, João acordava com um aperto no peito, não de medo, mas de uma gratidão avassaladora que às vezes o sufocava. Miguel, ao seu lado, ressonava suavemente, o peito subindo e descendo em ritmo com o mundo que eles haviam reescrito juntos. Tomás, no quarto adjacente, sonhava com super-heróis que salvavam o dia com abraços, não punhos. A rotina matinal era sagrada, café da manhã com pão de mafra e queijo da serra, conversas sobre o dia. Miguel, agora inspetor-chefe, compartilhava casos, não os sangrentos, mas os humanos, como ajudar o imigrante gay fugindo de perseguição no Brasil. João, expandindo suas aulas para incluir história queer portuguesa, de rainhas lésbicas esquecidas a poetas como António Boto, inspirava alunos a questionarem narrativas oficiais. Tomás, na terceira série, liderava um clube de amigos coloridos, promovendo inclusão com desenhos e lanches. Mas sombras persistiam. A mãe de João, Dona Maria, após meses de visitas tímidas, anunciou casamento, com um viúvo progressista do Porto que assistia a marchas do orgulho. Ele me mostrou que amor é amor, disse ela por vídeo, e João chorou, o perdão completo. No Alentejo, a avó de Miguel faleceu, deixando uma herança, um vinhedo pequeno, símbolo de raízes que Miguel jurou cultivar com a família. A viagem fúnebre foi catártica, com Tomás plantando uma oliveira em homenagem, suas mãozinhas sujas de terra unindo gerações. Um novo conflito surgiu no trabalho de João, a escola enfrentava cortes orçamentários, ameaçando o programa de diversidade. Pais conservadores, revigorados por eleições nacionais onde partidos de direita ganhavam tração, peticionavam contra a doutrinação. João, na linha de frente, organizou um festival cultural, fado queer, danças tradicionais com twist moderno, atraindo multidões ao pátio. O sucesso salvou o programa, mas exauriu, levando a uma crise. Estou cansado de lutar o tempo todo, confessou a Miguel uma noite. Miguel, compreensivo, planejou uma escapada para os Açores, ilhas vulcânicas onde o amor parecia nascido das cinzas. Em São Miguel, caminhadas por termas quentes, banhos em águas geotérmicas simbolizando cura. Aqui, o mundo é pequeno o suficiente para nós, disse Miguel, e João, revigorado, abraçou sob cachoeiras, renovando forças. De volta, Tomás trouxe alegria com uma peça escolar, ele como o menino da âncora, contando sua história em versos infantis. A plateia aplaudiu de pé, lágrimas nos olhos de pais céticos. Mas o verdadeiro teste veio com a gravidez planejada. Eles escolheram a adoção internacional, uma menina de origem africana de um orfanato em Moçambique, ex-colônia portuguesa. O processo, burocrático e emocional, durou meses, entrevistas, casa de campo, esperas angustiantes. Quando Sofia chegou, com 6 meses e olhos curiosos, o mundo se expandiu. Tomás, irmão orgulhoso, cantava-lhe fados suaves, Miguel trocava fraldas com eficiência policial, João lia contos de princesas guerreiras. Mas a adaptação trouxe tensões, noites sem sono, dúvidas sobre capacidade. Somos pais o suficiente para 2, questionou João. Miguel, somos mais que suficientes, somos inteiros. A mídia, ainda fascinada, cobriu a adoção como família heroica cresce, do twist ao triunfo. Mas atas online intensificaram, com ameaças racistas misturadas à homofobia. Miguel, usando conexões, rastreou e prendeu um grupo extremista, transformando veneno em justiça. Com Sofia florescendo, primeiros passos no Largo de São Domingos, a família celebrava aniversários compostos, resgate, adoção, uniões. Amigos multiplicavam-se, Diana agora casada com uma artista, a Carvalho convidando para churrascos. O amor, agora multiplicado, tecia uma rede inquebrável. Em Portugal, onde o passado sussurra, eles cantavam o futuro, uma sinfonia de corações entrelaçados, provando que salvação vem não de heróis solitários, mas de laços profundos. 5 anos após aquela chuva torrencial em Alfama,
Lisboa acordava João com o canto dos pardais no parapeito, um lembrete de que o tempo, caprichoso como o fado, cera milagres de caos. Miguel, grisalho nas têmporas mas vigoroso como o vinho do Douro, preparava o café. Tomás, agora pré-adolescente de 12 anos, devorava torradas enquanto scrollava notícias no tablet. Sofia, com 4 anos e tranças africano-portuguesas, desenhava unicórnios em papéis espalhados. A casa no Moraria, outrora modesta, agora ecoava de vidas entrelaçadas, um santuário contra o mundo. Miguel, tenente-coronel da PSP, liderava reformas nacionais em direitos esquiar na polícia, viajando a conferências em Madrid e Berlim. Salvador assalvado, brincava ele, mas os olhos revelavam o custo, cicatrizes emocionais de julgamentos passados. João, diretor adjunto da escola, publicara um livro, Âncoras Invisíveis, Histórias de Amor Gay em Portugal Contemporâneo, best-seller que inspirava salas de aula pelo país. Tomás, talentoso em arte, sonhava com a Escola de Belas Artes. Sofia, falante de crioulo e português, encantava vizinhos com danças moçambicanas. Mas o passado sussurrava. Uma carta anônima chegou, o verdadeiro segredo de Pedro não morreu com ele. Curiosidade misturada a pavor levou-os a investigar. Descobriu-se que Pedro, antes de João, tiveram affaire breve com Miguel, em uma conferência policial anos antes, um flerte não consumado mas marcante. O plot twist menor, a doação de esperma fora influenciada por esse eco, um laço cósmico. O destino ri de nós, riu João, mas aliviou sombras, confirmando que seu amor com Pedro era puro. Conflitos familiares testaram. Tomás, navegando puberdade, questionava a identidade, sou gay como vocês. Miguel e João, vulneráveis, compartilharam jornais, dúvidas adolescentes, primeiros crushes escondidos. Seja quem for, nós te amamos inteiro, asseguraram, guiando-o a um terapeuta LGBTQ+, no Chiado. Sofia enfrentou bullying na pré-escola, criança adotada de pais esquisitos, e João organizou workshops parentais, transformando o ódio em empatia. Uma mãe, tocada, confessou, meu irmão é gay, escondido. Obrigada por mostrar caminho. Viagens enriqueceram, férias em Moçambique, onde Sofia encontrou raízes, visitando mercados de Maputo cheios de especiarias, acampamento no Gerês, com Tomás escalando rochas como desafios internos. Miguel, relaxado, contava lendas alentejanas ao redor da fogueira. Profissionalmente, João recebeu o prémio da Unesco por Educação Inclusiva, Miguel, medalha de honra por advocacia policial. Mas equilíbrio familiar era prioridade, noites de jogo de tabuleiro, domingos no oceanário, onde Sofia apontava peixes, como nossa família, todos diferentes, todos juntos. Um susto de saúde, check-up revelando stress crónico em Miguel, forçou pausas. Eles priorizaram, yoga no Parque Eduardo VII, terapia de casal no centro. Nós sobrevivemos twists, sobrevivemos isso, afirmavam. Com Tomás em festival de arte, exibindo quadro da família como caravela em tormenta, lágrimas fluíram. Vocês me ensinaram a arte da coragem, disse ele. Agora, de volta à chuva de outono, eles caminhavam por Alfama, local do resgate. Aqui começou, murmurou Miguel, abraçando João. Tomás e Sofia corriam à frente, rindo. O amor, maduro e profundo, ecoava, em Portugal, onde mares se encontram, famílias que navegam eternas, âncoras de esperança.